Boa tarde, pessoal. Hoje um pouquinho atrasado, mas dentro ainda da proposta das 15h15, tá? Então, a proposta das 15h15 é na onde eu venho com lives aqui, falando sobre treino, sobre como você planejar, como você se organizar para você chegar aí no resultado na metade do seu tempo, tá? E eu sou o Felipe e hoje eu vou falar para vocês sobre mobilidade, tá? O que a gente faz aí, em que lugar, como, por quê, e tentar explicar o máximo aí que eu conseguir para você, dar clareza nesse sentido da mobilidade, tá? Eu acabei de sair de um curso esse final de semana, internacional, que já faz parte de uma certificação que eu fiz há muito tempo, e aí eu aproveitei para reciclar essa certificação através desse curso no final de semana, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas ideias que foram revistas nesse curso, nessa certificação. Não vou dar o material do curso porque isso não é ético e não é certo a se fazer. Então, eu vou estar mostrando para vocês alguns conceitos que eu utilizo do meu trabalho e com certeza vai te ajudar aí no seu treino, na sua atividade física, no seu trabalho, tá? Isso pode ajudar bastante, beleza? Então, o que é essa tal de mobilidade que a gente fala tanto, né? Vou começar conceituando para vocês essa questão da mobilidade, tá? Mobilidade. Mobilidade, o que a gente tem de conceito, de definição mais conhecida? Como liberdade de movimento, tá? Alguns autores, como Galahu, como os mais clássicos, eles falam da mobilidade em termos de liberdade aí, de flexibilidade, de quantidade de flexibilidade que você tem, o quão flexível é o seu músculo durante a ação, durante o movimento, tá? Sua capacidade de esticar, alongar esse músculo, essa articulação em si, tá? Então, isso é a mobilidade, tá? E hoje, com essa quantidade de curso, com essa quantidade de coisas que a gente tem feito, né, surgiram inúmeras teorias sobre mobilidade, sobre como fazer, sobre colocar no começo do treino, no final do treino, fora do treino, no outro lugar, colocar dentro da mala, em várias partes aí, essa tal de mobilidade, né? Mas aí eu vou esclarecer isso de uma forma para vocês que, assim, para mim já é uma forma óbvia, mas eu vejo que é muito difícil da galera enxergar essa forma óbvia que eu vou mostrar para vocês. E sabe por que eu tenho essa noção que eu vejo que a galera se embanana toda aí, aluno ou professor, quando a gente fala de mobilidade? Porque eu trago vários cursos aqui para a região da onde eu moro, e assim, a galera sempre fica com dificuldade. A galera aprende no curso aquela teoria, só que aí depois, na prática, não vai tão bem, tá? Então é isso que eu quero estar aqui ajudando vocês a fazer hoje, tá? A transferir essa teoria para a prática, para assim a gente conseguir a proposta que é aqui das lives, de conseguir fazer você aí atingir um resultado mais rápido e quiçá na metade do tempo que você levaria, tá? Então, vamos que vamos. Bom, mobilidade. A gente já conceituou, a gente já definiu o que é a mobilidade, né? Essa live, essa aulinha que eu vou fazer hoje, muita gente já tinha me pedido, muita gente mesmo, assim, que trabalha comigo, que já fez curso dos cursos que eu trago aqui para a região. E assim, eu quero, além de colocar essa teoria na prática, eu quero responder essa pergunta que é a mais comum, tá? Que é, onde eu devo fazer a mobilidade? No começo do treino? No final do treino? No meio? Onde eu faço a mobilidade, né? Onde fazer a mobilidade? Onde fazer a mobilidade? Em que parte que eu faço a mobilidade, tá?
Então eu vou te dar estratégias. E essas estratégias, pessoal, eu ralei muito para entender. Não vou falar que foi fácil, que foi simples assim. Por quê? Porque existem inúmeras formas, né? Por exemplo, tem cursos que a gente faz que o que acontece? A gente tem a parte do treino, né? A gente tem a parte do aquecimento, né? Vou colocar aqui parte 1, parte 2, né? Parte principal e a parte final. Parte final. Aí o que acontece geralmente? A maioria vem e fala pra gente, faz mobilidade aqui, né? Então, vou colocar uma outra cor para ficar... Aí tem algumas que falam, faz mobilidade aqui. Aí tem outras que falam, não, olha, no aquecimento vai te atrapalhar, vai chegar na hora da força, vai te complicar. Então, pode ser que você faça com uma pausa ativa, né? Então faz aqui na parte principal de descanso do exercício. Aí você vem aqui e faz a mobilidade aqui. Aí o que acontece? Mas aí tem outras formas que falam, não, você tem que aproveitar o aquecimento já para acelerar o batimento, aí na parte principal você já vai força e gasta a energia do cara, arregaça lá o treino. Aí não, então faz no final, porque aí no final a mobilidade, o que vai acontecer? Vai ajudar a relaxar, eu vou embora para casa mais tranquilo, o seu aluno também, né, vai mais tranquilo, então vai ajudar já a dar uma recuperada e tudo mais, né. Mas aí tem N pontos nessas estratégias, né? Mostrei aqui 3 comuns que a gente faz, que a gente tem aí, né, mais conhecidas. Só que o que a gente não vê muitas vezes é como, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Porque assim, o porquê acaba sendo muito para a metodologia, muito para o tipo do treino que a gente está fazendo e não visado na pessoa, no aluno, em você que está treinando, tá? Então, isso é muito importante, a gente inverter um pouco essa situação. Entender que a mobilidade, o importante para ela não é pro treino em si, é para a pessoa, é para quem está praticando, para o praticante, tá? Então, isso é um dos pontos. Calma um pouquinho que eu vou... Vamos lá, não vamos perder não. Aqui, então eu só fui pegar meu apagador, que meu apagador aqui para essa lousa especial que eu criei é um papel. Tá? Então vamos lá, ó. Peguei meu apagador, agora sim. Então, a gente entendeu que a gente precisa inverter a pergunta. Só que aí eu quero deixar outro ponto para a gente sacar também. Como a gente trabalha a mobilidade? Porque a gente, às vezes, vê coisas fechadas. A gente aprende essas teorias de mobilidade, a gente aprende isso. Como eu faço mobilidade? Vai lá, só alonga. Ah, alonguei um monte. Ou vai lá, agora faz rolinho. Pega o rolinho e fica fazendo rolinho. Aí, não, agora vamos fazer mobilidade só respirando. Para lá. Buda, né? Então, não é uma coisa certa, não é uma coisa travada, não é só em uma parte, só em outra ou só em outra. Não tem isso, tá, pessoal? Então a gente precisa entender como eu faço mobilidade, né? Antes da gente colocar para aquela pergunta que eu fiz, que é para a pessoa, para quem que eu vou fazer, como eu estou fazendo, e não que parte do treino em si, tá? Então, aí a gente, voltando para a pessoa, a gente precisa entender os tipos. Quais são os tipos? Quais as maneiras que eu tenho de fazer a mobilidade, de utilizar isso no meu trabalho, de resolver o problema lá dessa questão da gente passar a mobilidade, ensinar isso, né, para o nosso cliente. Por quê? Porque a mobilidade ela é uma competência básica do nosso corpo. Porque se a gente não tem mobilidade e estabilidade, a gente não consegue fazer força, a gente não consegue fazer N outras capacidades físicas, né? Só que ela é competência inicial, então nosso músculo precisa ser flexível, a gente ter essa mobilidade, essa amplitude, né? Então, para isso, a gente tem formas de trabalhar, né? E aí, como são essas formas que a gente inicia? Vamos pensar assim, ó, a gente tem 3 formas. Vou colocar aqui, ó, a gente tem a forma
biomecânica, vou colocar aqui, a bioquímica e a psicofisiológica. Toda live eu tô errando, preciso fazer um supletivo, hein? Beleza. Aí, ó, a gente tem essas três maneiras que a gente trabalha dentro do corpo, que são os fundamentos. Porque muita gente fala assim, tem N exercícios, né? Mas a gente vai ver que eles vão, cada um, agir em uma parte do nosso corpo, uma parte aí da nossa função primária, do fundamento do nosso corpo, né? Então, quais maneiras bioquímicas que eu tenho para a gente trabalhar a mobilidade? Eu sei que você não tinha pensado nisso, mas aqui eu estou trazendo um conceito diferente para você. Maneira biomecânica, né? Bioquímica, biomecânica. Qual o jeito biomecânico de função, de articulação? A gente tem os exercícios, né? A gente tem os movimentos lá, exercícios. Que aí entram os alongamentos, que aí entram as manipulações, né? Os alongamentos de outros tipos. Então, aqui a gente tem a forma mais ativa de se fazer o exercício. Aí, qual outra aqui? A bioquímica. Vamos pensar na bioquímica. O que é bioquímica? A parte química do nosso corpo, né? Só que aí a gente coloca o bio de biológico. Então, como a gente vai trabalhar a parte bioquímica? Vou dar dois exemplos. Nutrição, os nutrientes, tá? Nossa, mas os nutrientes atrapalham, né? Atrapalham. Nutrição, a gente tem também as massagens, que aí também entra aqui as liberações, né? As liberações miofaciais, que é o grande plus aí da galera. Então, por que da nutrição? Porque os nutrientes, se a gente tem nutriente que é muito tóxico, que a gente fica literalmente com o nosso estômago tudo embrulhado, você não fica mais travado, mais, vamos dizer assim, até curvado, você não muda a sua postura. Então, isso afeta muito essa parte nutricional. E também a parte das massagens, as liberações. Por quê? Porque ao massagear o seu corpo, ao fazer aquela autoliberação, o que acontece? Ou mesmo a liberação, com a manipulação mesmo. Você está levando mais sangue para o local, você está ativando sua circulação ali. Então, você acaba levando mais nutrientes, hidratando mais esse tecido muscular, esse lugar. Então, isso promove ali já uma maior mobilidade. Por quê? Porque já começa a melhorar ali a circulação do local, você consegue já movimentar melhor. Experimenta, principalmente na época de frio, tentar fazer algum movimento mais rápido. Agora vai lá, massageia o lugar e depois tenta fazer um movimento de novo. Você já vai perceber que mudou, né? Por quê? Porque você melhorou a sua mobilidade ali do local. Não é uma coisa assim, nossa, mudei minha mobilidade, ganhei mobilidade. Não, você só começou a ter uma alteração bioquímica, que é o que a gente quer aqui. E aí a psicofisiológica, como que a gente faz para ter uma psicofisiológica, uma alteração desse jeito, né? Pessoal, através de trabalhar propriocepção e respiração. Porque a respiração a gente vai conseguir relaxar mais o nosso sistema nervoso, relaxar a nossa musculatura. E quando a gente relaxa ela, a capacidade dela ser mais flexível, mais móvel, aumenta. E a propriocepção é a gente conseguir dar mais noção para o nosso músculo, conseguir, às vezes, através de alongamento ou alguma coisa que vai dar essa consciência para a nossa articulação,
já vai gerar uma alteração psicofisiológica. Fala, nossa, eu achei que eu não fazia isso, mas eu consigo fazer. Então, isso vai mudar, tá? Então, a gente precisa de forma ativa, forma mais passiva, vamos dizer, e uma forma mais neural, neurológica que a gente vai conseguir. Então, essas são as formas básicas da gente trabalhar. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas é liberação e exercício, liberação e alongamento só, tal. Só que não é isso, pessoal. A mobilidade é muito mais que isso. Sabe quem que são os reis da mobilidade? Os bebês, as criancinhas quando começam a engatinhar, meu, você consegue fazer um agachamento ou fazer um movimento igual eles? Então é isso que a gente precisa parar e analisar. Que a mobilidade não é só exercício que a gente acha, é muito mais coisas. E aí, a partir do momento que a gente abriu esse leque de técnicas, aí a gente consegue voltar naquela pergunta que a gente tinha feito antes. Que como fazer a mobilidade, onde fazer, aí a gente troca aquela pergunta e fala, para quem? Por que a gente está fazendo essa mobilidade? Por que para quem que a gente está fazendo? Que é uma pergunta que eu gosto de fazer muito. Então, se a gente entendeu essas formas que a gente tem aqui, esses planos, essas layers, essas camadas que a gente vai estar trabalhando aqui de atividade, que a gente vai estar colocando, explorando o nosso corpo, a gente consegue responder para quem e para quem, né? Só que aí a gente precisa de outra coisa, que poucas vezes a gente acaba definindo no nosso trabalho, que é uma coisa que eu faço há muito tempo, que eu por instinto, na verdade, porque assim, eu ficava tão preocupado quando eu ia trabalhar, ou dar um treino, ou montar um treino, ou vender alguma aula, que aí eu começava a enxergar isso sem ter uma noção disso, mas eu fazendo automaticamente. Quero o quê? Saber o perfil. O perfil, que dentro aí da parte empresarial chama de avatar, né? A gente entender qual que é o perfil, qual que é o meu perfil, se eu vou treinar, se eu vou montar um treino para mim, ou se eu vou fazer um treino, qual que é o perfil do meu cliente, do meu aluno, tá? Aí, uma coisa que eu já fiz, é uma história rápida aqui para ilustrar isso. Uma vez um cara chegou para mim, o cara não, a dona da academia chegou para mim e falou assim, olha, tem um cara que ele é meio, assim, complicado de lidar, mas ele quer montar um treino e ele veio aqui com um monte de exame, com um monte de coisa e ele quer alguém que resolva o problema dele. Aí eu falei assim, tá, você quer que eu atenda ele? Eu estou oferecendo porque assim, como ele é complicado, eu deixei abertas as opções. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí eu cheguei para esse cara, não, porque olha meus exames aqui e tal, e não sei o quê. E aí eu vi todos os exames, vi aquilo lá, não estava entendendo nada. Aí ele, você consegue resolver? Você consegue fazer um treino assim? Eu falei assim, vamos lá, consigo, lógico, eu faço. Aí o que aconteceu? Esse cara virou as costas, foi embora porque eu pedi alguns dias para montar esse trabalho. E aí o que eu fui fazer? Eu fui definir o perfil dele. Pode achar até meio maluco, mas o que eu fiz? Joguei no Google, comecei. Quem era ele? Tá? Então, peguei o nome dele, o nome, idade, trabalho, nível de inteligência, nível intelectual, peguei tudo que eu consegui achar desse cara. E aí, o que foi interessante para mim? Que eu comecei a entender, olha, esse cara trabalha em pé o tempo inteiro, olha, esse cara faz isso, eu também, como eu falei, eu vi tudo, então, eu vi o que ele tinha de hobby, qual que era a prática esportiva que ele gostava, o que ele fazia, quais eram as lesões passadas, descobri a vida inteira dele, assim, o máximo que eu consegui, lógico, né? E aí, nisso, eu consegui entender para quem que eu estava fazendo aquilo, por que eu estava fazendo aquilo, para quem ia ser aquela mobilidade,
onde ia ser. E aí eu consegui dar o próximo passo. Porque a partir do momento que eu consegui identificar isso, aí eu consegui fazer a parte mais importante, que é saber qual tipo de mobilidade fazer. Então, qual tipo? Porque a gente esquece dos tipos, que foi o que eu falei antes. Então, se a gente não entende qual é o tipo, mas para quem que é, então aí eu vou saber qual tipo que eu vou fazer de mobilidade. Então, isso é muito importante. Se eu não souber disso, qual tipo de mobilidade que eu vou fazer para quem, isso não vai importar se eu vou fazer no começo, no final, no meio, onde for do treino, tá? Então eu preciso saber disso primeiro. Aí eu tive essa clareza, aí eu consegui entender. Olha, esse tipo de pessoa, eu vou fazer a mobilidade no começo do treino, no meio ou no fim. Aí eu comecei a sacar a importância e para que ia servir se eu colocasse para esse tipo de cara, ou melhor, esse tipo de cliente, esse perfil de pessoa, esse perfil, meu perfil, vamos dizer, o tipo de mobilidade encaixa ali para mim, esse tipo de mobilidade, onde fica melhor no treino? Fica melhor no treino no começo, no meio, no final? Então, é isso que eu consegui sacar. E aí, a partir daí, eu consegui entender. Por exemplo, vamos lá, vou colocar aqui uma treino 1, treino 2, treino 3. Vamos lá, vamos dar 3 tipos de treino aqui, né? Para ficar mais fácil. Que nem essa pessoa, quando chegou para mim, o que acontecia? Era muito travado. Por quê? Porque estava cheio de lesão, cheio de dor, cheio de coisa. E aí, o tipo de treino que eu já ia usar, eu não ia conseguir fazer muita força, eu não ia conseguir trabalhar muito disso. E ele precisava muito de mobilidade. Então, o perfil dele era um perfil que precisava de muita mobilidade. Então, o que eu ia fazer? Então, eu tenho aqui a parte, o aquecimento, vamos dizer assim, a parte principal e a parte final. Né? Então tem aqui aquecimento, parte principal, parte final. Aí o que eu ia fazer desse cara? Eu ia fazer aqui o aquecimento com mobilidade. E aí depois, se ele precisava de muita, eu ia colocar mobilidade aqui e mobilidade aqui. Mas, logicamente, pessoal, os exercícios. Aqui, mais exercícios, mais o treino. Mais o treino, não ia deixar. Só que eu ia colocar ao mesmo tempo. Ia colocar por quê? Porque ele precisava de mobilidade. Ele não estava precisando tanto daquelas outras coisas agora, nesse momento. Por quê? Ele não ia conseguir fazer muito mais que a mobilidade agora. Então a mobilidade iria ajudar ele muito mais do que se eu desse um monte de coisa para ele de exercício. Então, nesse caso, nesse tipo de perfil que eu falei, ele faria mobilidade em todas as partes do treino. Aí como eu iria distribuir isso? Aí é um tema para uma outra live, porque aí a gente tem muitas maneiras. Você sabe, pode ser de pausa ativa, pode ser em formato de circuito, pode ser tipo como regenerativo no final. Então a gente tem várias estratégias, tá? Aí o que ia diferenciar? Aqui eu iria usar um tipo de mobilidade, aqui eu iria usar outra, aqui eu iria usar outro tipo de mobilidade. Lembra os tipos que eu falei no começo? Então, isso seria um trabalho de mobilidade. Por quê? Porque ele precisa de muita mobilidade. Agora, uma pessoa que, por exemplo, vamos dizer assim, no meu estilo hoje, no estilo que eu treino. Hoje eu treino, não tenho tantas lesões, estou aí, vamos dizer, o meu perfil, né? Eu consigo fazer um trabalho de força, ok, trabalho meio período sentado, meio período em pé hoje, né, com essa revolução digital, então eu acabei sentando um pouco mais,
trabalhando mais sentado do que ficando em pé como era antes. Então, eu estou meio que equilibrado nesse sentido de trabalho. Então, eu tenho um perfil aí, vamos dizer assim, de uma pessoa comum ativa. Então, o que vai ser? Eu preciso, então, mais de mobilidade para manter. Então, eu posso fazer aqui uma mobilidade no começo e talvez no final. Tá? Ou, às vezes, nem no final. Aí, aqui eu faço as outras capacidades físicas, tá? Então, seria mais ou menos isso, o estilo do treino, o estilo do trabalho, né? Então, agora, como eu faria a mobilidade se, por exemplo, eu fosse um atleta que já trabalho com fisioterapeuta, já faço um outro tipo lá de atividade e tudo mais, e já tenho todo um know-how por trás, alto rendimento, vamos dizer assim, o cara que vai no quiropraxista, faz a dieta perfeita, faz um monte de coisa, aquele acompanhamento classe A, vamos dizer assim. Onde que eu faria mais a mobilidade? Tá? Como eu usaria ela? Eu já tenho todo um respaldo por trás, às vezes fora do treino. Então, eu não preciso focar tanto nisso agora. Então, o que eu focaria? Só no começo. Para quê? Para me dar amplitude de movimento, para me deixar ali um pouco mais acordado para o treino. Então, eu usaria mais aqui. Então, isso é o que a gente, às vezes, não percebe com as metodologias. Por quê? Aqui eu posso usar todo tipo de treino e ir colocando isso. Aqui eu posso usar também todo tipo de treino e também colocar esse tipo de trabalho. Aqui teria aqui as capacidades normais de trabalho. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso entender o tipo que eu vou fazer, para quem que eu estou fazendo e por quê, e todo o contexto. Então, eu tenho que olhar de uma forma global onde que eu vou colocar a mobilidade, como, e não é um lugar certo, não é uma coisa fixa ali, permanente, que eu vou falar assim, é aqui que é o melhor lugar, é ali que é o melhor lugar. Não, não existe isso, pessoal. Por isso que a gente tem aqueles princípios do treinamento, o princípio da atividade física, que isso rege tudo, que é o princípio da especificidade, o princípio, ou melhor, o princípio da adaptação por demanda e o princípio também da especificidade da individualidade biológica, tá? Então, é isso que a gente precisa entender, os princípios, que a partir do momento que a gente sacou os princípios e consegue entender o porquê, para quê, para quem, a gente consegue montar um esquema desse que eu estou mostrando para vocês hoje, tá? Então, isso é o ponto-chave, tá? Não adianta a gente ficar fixando e falando, olha, é aqui, é ali, é lá. Não, não tem uma coisa certa. Tem um momento, tem a hora, tem o perfil, tem várias outras coisas por trás. A gente sabe que o corpo é muito complexo, a gente sabe que lidar com uma pessoa, nós mesmos lidarmos com nós mesmos já é complicado. Então, não é uma coisa fácil da gente falar, olha, é ali e ponto, acabou. Não, não existe isso. A gente tem que analisar todo o contexto e aí ver a melhor forma de estar colocando, tá? Então, se te falarem que o melhor é ali e o melhor é lá, desconfie, tá? Porque tudo, como eu ouvi na faculdade e nunca mais esqueci, tudo depende, tá? Então, isso é o mais importante. Espero que tenha ajudado, espero que tenha dado clareza para vocês e feito mais sentido do que é a mobilidade, dos tipos e de onde está utilizando ela no nosso treino, tá? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. É isso que é um pouco do conceito do curso que eu refiz esse final de semana. E eu fiquei com muita vontade de estar compartilhando aqui. E espero que tenha ajudado muito e feito vocês refletirem bastante e feito vocês conseguirem tirar da teoria e levar para a prática aí o trabalho de vocês, para que assim você consiga ter um resultado na metade do tempo, beleza? Então, até amanhã, 15h15. Valeu, pessoal. Vamos que vamos. Bora mobilizar.